depois da vitória sobre a Ponte Preta e com o Mano Menezes no comando, Baião. Tem que mudar a posição, né? Da 15ª para a 13ª. De preferência. Venceu o jogo, primeiro passo. Supera, o Cruzeiro ganha 2 posições, né? Vai para a 13ª e aí fica mais tranquilo para sair dessa luta contra o rebaixamento. Agora que está falando do Cruzeiro, vamos responder, que perguntou se o Cruzeiro pode lutar pelo G4. Matematicamente, sim. Mas o Cruzeiro fazendo uma razoável campanha nesse segundo turno para escapar do rebaixamento e preparar o time para o ano que vem, acho que esse Quantos pontos você calcula aí? Calcula que seria necessário para pular fora desse Os clubes têm que trabalhar com 44. Eu até acredito na reta final nós teremos uma queda nesses números, 41, 42, pode ser a última equipe, a primeira equipe rebaixada entre os 4. Então, 42 possivelmente salva. Mas tem que trabalhar com 44. E é aí que eu falo, Cruzeiro tem 25, faltam 19 e tem mais 48 pontos para disputar. Ou seja, você acha que o Cruzeiro tem condição de fazer uma campanha pior do que fez com o Luxemburgo? Condições? Com o time que está jogando, tem. com alguns jogadores mas que não, estão em campo, tem. Pouco provável. Pior? Vou te dar o exemplo aqui. Para ser rebaixado tem que fazer uma campanha pior. Esse Paulo André eu não podia jogar. Eu acho o Manel muito fraco também. O Charles não acrescenta nada. O Marquinhos também não é. Antigamente o Everton Ribeiro é que falava. Hoje é o Marquinhos que fala. Como é que cai o time? E outra coisa, o Damião é -1. Só que todos esses jogadores que você está falando aí vão jogar comando. Joga de titular nos 10 ou 12 times que disputam a Série A. O futebol mesmo. Eles jogam, gente. Mas sabe que e esse Paulo André que você está falando, eu considero também um jogador lento, um jogador pesadão e tal. Mas acontece, ele tem uma qualidade, e aí eu vou falar o seguinte. Fala bem. Se não fosse o Paulo André, o Cruzeiro está na zona do rebaixamento há muito tempo. Não acho. Você sabe por quê? Porque ele era a única pessoa que comandava o time lá dentro do campo. Porque, infelizmente, quem dava treino no Cruzeiro é o Deite e quem comandava o time dentro do campo era o Paulo André. Por isso é que não chega. Sabe o que pode acontecer, o Baião? Agora, se fosse o Luxemburgo, eu não apostava. Então, peraí, antes de você falar, vamos ver o que o Mano tem a dizer que tem a ver com a sua fala aí. Roda o Mano aí, por favor. O Cruzeiro tem uma emergência para resolver, né? Ele não pode ficar na colocação que ele está no Campeonato Brasileiro. E nós acreditamos que ele tem capacidade para estar melhor. Eu quero, o mais rápido possível, definir uma maneira da equipe jogar. A partir dessa definição, nós podemos ficar trocando alguns nomes, fazer algum tipo de rodízio ou rotação, mas sempre em cima de uma maneira, de uma metodologia de trabalhar que dê segurança aos jogadores. Então, vou dar a eles essa segurança. Espero, né, tomar as decisões corretas para que possamos fazer a coisa certa num curto espaço de tempo e aí sentir uma evolução. Evolução. Falta esquema de jogo. Tô certo ou tô errado? Não tem nenhum. Olha, acontece o seguinte, vocês lembram, o Marcelo Oliveira saiu, chegou o Luxemburgo. O discurso do técnico sempre, quando ele chega, sempre é esse. Não, que vão mudar, vão fazer isso, vamos ver o que vai acontecer. Os jogadores compram esse discurso, tanto que quando o Marcelo saiu, o Luxemburgo, então foram três vitórias. O que pode acontecer agora? O David já deixou o time com uma vitória. Com a motivação da chegada do novo treinador, com esse discurso dele, que o Mano é muito motivador, pode ser que o Cruzeiro consiga umas 3 vitórias aí direto. Não, mas peraí. A diretoria mudou. Um diretor mandou embora. Nem devia ter vindo. Mandou embora um treinador. O salário está em dia e tudo mais. A responsabilidade é dos jogadores. E eles agora têm que vestir a camisa e assumir. Mas se o cara é ruim, não vai aprender a noite pro dia. Se vira, tem que correr, então tem que se justificar. Essa mudança pode ajudar alguma coisa no fator motivacional do cara ali. O Luxemburgo não está ali, mas eu sei de uma história que o Luxemburgo, o William... Como é que é o nome? Luxemburgo. Você sabe que é o sanduíche preferido lá, né? O Luxemburgo. Não, continua a argumentação. Aí, cara, o Luxemburgo, o William estava lá. Ele tem mania de dobrar o calção, colocar e ficar tomando sol. No segundo dia que o Luxemburgo chegou lá na toca, ele olhou o William, olhou e falou assim, ó, rapaz, você não está em clube, não? Você não está aqui tomando sol, não arruma esse uniforme aí. Quer dizer, já... Não jogou mais, né? Já criou... Então, são coisas que vão acontecendo... Não foi escalado mais. O jogador vai ficando... Agora, o Gil vai esperto. Porque se não der certo, ele já tem uma desculpa. Ele vai dizer assim, errar é humano. Nossa, Wagner tá pedindo aqui, ó. Nossa senhora. Wagner Diniz. Ô, Péricles, será que com o Mano Menezes e o Gabriel Xavier vai jogar?
Bom, deve ser testado, porque está Quem? observando todo mundo. Gabriel Xavier. Nunca devia ter saído, né? Não, né? Não. Para entrar Marquinhos, peraí. Manda um abraço aí, Décio. Um abração pra você, Décio. Flávio Rezende. Arcos, 70% cruzeirense. Amanhã arruma mais uma vitória. Mano Menezes vai dar um jeito nesse time do Cruzeiro? Só o tempo vai dizer, né? Não tem nem jeito. Eu acho difícil, complicado. Com o que o Cruzeiro tem hoje, é complicado esse time alavancar e subir. Olha aqui. Vai brigar para não Vai cair. ficar ali naquela Vai faixa brigar pra não intermediária. O Reginaldo Lima está levantando uma polêmica aqui, ó. Eu queria saber como fica a situação. Se a CBF assumiu que os auxiliares estavam errados, as partidas não deveriam ser anuladas. A Ponte Preta está pedindo isso aí, na justiça. Mas Não vai conseguir. tinha que anular campeonato mineiro, tinha que anular um punhado de campeonato. Tinha que sair anulando um punhado de coisa. Se for olhar erro de arbitragem, ó, este ano mesmo, né? A Caldense perdeu o título com erro de arbitragem. Não tem como você negar essas coisas. Aquele Bandeira que anulou o gol do Fluminense, ele declarou, tá no jornal. É a primeira vez que eu vi, ele era da Série B, né? Veio fazer o primeiro jogo, foi o erro mais vergonhoso da minha vida profissional. Ele reconheceu o erro. Quer dizer, erro de fato e erro de direito. Mas o futebol não Agora, aceita tem isso. uma coisa, Pérez, nós precisamos tomar um pouco mais de cuidado, nós da imprensa. Primeiro, o ângulo de visão do Mineirão para ver mesmo a linha não favorece onde fica a tribuna de imprensa. Não favorece. Tem muito lugar errado. Então, não favorece. Outra coisa, na televisão também não favorece. E um outro erro que está acontecendo muito, induzindo a gente que comenta futebol ao erro, é eles estão parando o lance antes da bola sair para o jogador que está supostamente impedido. Aí quando eles param o lance, o jogador não está impedido. Às vezes está até na mesma linha, mas não está impedido. Mas na realidade, se der um timezinho de 2 segundos que a televisão segura, aquele jogador já está impedido. E olhe bem, nós olhamos 10, 12 vezes na televisão para ver e ter certeza se estava impedido ou não. O juiz tem uma fração de segundo. É muito complicado. Eu gostei muito de uma frase do árbitro que apitou o Atlético, o jogo do Atlético durante a semana. Eu apito no campo, os outros apitam pela televisão. É muito difícil. Peraí, deixa eu falar uma coisa aqui, ó. O Jonathan Borges está falando o seguinte: só falta o Galo perder o clássico e falar que o juiz ajudou o Cruzeiro porque o Mano veio do Corinthians. Aí também brincadeira, mas tem que fazer o seguinte: a gente vai continuar com bola na área aqui e vocês do interior que tem programação local estão liberados, tá ok? A gente vai continuar o debate, que vocês tocam o barco aí, que vocês têm que trabalhar também. Não é só a gente aqui não. Mas para você ver como que faz diferença o posicionamento do campeonato, o Corinthians ganhou as duas do Cruzeiro, o Cruzeiro ganhou do Atlético. O Cruzeiro é que está fazendo a diferença no campeonato. Então, peraí, vamos lá. São 9 pontos. Se são 3 times só, tudo São bem. 9 pontos. O Cruzeiro está fazendo. Perdeu as duas pro Corinthians e ganhou do Atlético. Você quer dizer que o Cruzeiro também está comprado? 9 pontos. Não, estou dizendo que 9 pontos de diferença entre Corinthians e Atlético poderiam ser tirados desses 2 jogos, né? Então o Cruzeiro. Tem uma história rodando aí na internet de que o Corinthians tem que ser campeão porque ele tem que pagar o Itaquerão. Senão ele não consegue a receita. Não, e a outra da internet de hoje que você contou nos bastidores aqui, qual que é mesmo? 6-6? O que é que Não você vou falar, não. Ah, não. Não, tá na internet, deixa. O que vocês prestam